de hoje, bem, para a aula de hoje, qual é o meu objetivo? É pelo menos finalizarmos este primeiro bloco. Nós temos 4 blocos no curso, então estamos aqui no primeiro bloco, vimos a introdução e os 2 primeiros pontos, e agora o terceiro ponto, e se eu não me engano, são 6 pontos, mais a conclusão para esse bloco. Então eu vou tentar ir com certa agilidade, vou me deter um pouco mais nas imagens, porque elas ilustram bem e conseguem, de certa maneira, resumir certos aspectos. E eu tenho o objetivo também de colocar tudo por escrito, tá? Ao longo do curso, um PDF inteiro de tudo que a gente está vendo aqui. Na verdade, eu já dividi o curso em 4 artigos. Então, e até submeti algumas revistas para ver o parecer e tentar melhorar isso. Porque às vezes tem gente que prefere ler tudo, né? Então eu pretendo finalizar isso até julho para disponibilizar isso para vocês também, para quem tem mais facilidade com lendo algo. É claro, tem toda a bibliografia que vocês têm ali a pasta, o arquivo, o link está lá no primeiro no primeiro vídeo, e vocês podem ler ali os livros, mas eu queria, né, colocar isso tudo por escrito também, tá bom? Vamos lá. Então, número 3, a polis depois da polis. Tínhamos comentado, né, a polis são essas cidades-estados, como elas eram, como elas se comportavam depois dessa polis, depois da conquista de Alexandre Magno, depois, durante essas monarquias helenísticas. Então, cidade, identidade, poder no mundo helenístico. A polis na tradição historiográfica. A polis ocupa a posição central na interpretação histórica do mundo grego. Então, é muito comum, até no ensino fundamental, ensino médio, você vai dar uma aula, explicar um pouco sobre o mundo grego, e a polis é um tema que não pode faltar. Qual é o nosso problema aqui? Que a historiografia tradicional muitas vezes considerou o período helenístico como o fim, como a extinção dessa experiência cívica da polis, questão da democracia. Essa interpretação associa o helenismo à substituição da cidade por monarquias. E, novamente, nós vamos sempre tentar evitar, né, aquele preto no branco, e vamos aí, né, pelo meio termo. Então, realmente nós temos as monarquias, mas a polis, a sua autonomia, não é completamente perdida. Tal leitura, essa leitura anacrônica, tradicional, ela projeta uma narrativa de decadência sobre o período helenístico. Então, novamente, esse erro que eu gostaria que vocês evitassem de qualificar períodos historiográficos, períodos históricos. Então, a Grécia clássica, aí nós temos uma decadência, e depois nós temos a Roma clássica, e depois nós temos uma decadência, e assim sucessivamente. Você tem alterações, claro, se você colocar um ponto em específico, você pode qualificar, mas tem que ter muito cuidado sempre que nós realizamos qualquer tipo de comparação e qualificação. Quais são as limitações dessa narrativa de decadência? A perda de soberania política não implica necessariamente o desaparecimento da vida cívica. As cidades continuaram desempenhando funções sociais fundamentais. A interpretação tradicional simplifica muito certos processos históricos que são complexos. O helenismo exige análise que reconheça suas dinâmicas próprias.
A polis no mundo clássico. Então, como era a polis no mundo clássico? Como era a polis na Grécia clássica? No período clássico, a polis era, essa cidade-estado, uma comunidade política, religiosa e identitária. A cidadania implicava participação direta nas decisões coletivas. A autonomia constituía elemento essencial da identidade cívica. Então, era muito importante para os cidadãos da polis, para alguém de Corinto, para um ateniense, para um espartano, saber que eles eram autônomos. A vida política organizava-se em torno da comunidade urbana, da cidade. Transformação da polis no período helenístico. A formação dos reinos helenísticos, desses sucessores que eram os generais de Alexandre Magno, alterou profundamente o modelo clássico. Ampliação territorial tornou inviável a autonomia plena das cidades. Isso é algo natural. O poder político concentrou-se, então, na figura do soberano, o rei helenístico. As cidades foram integradas a sistemas políticos mais amplos. Então, por exemplo, nós temos, vamos pegar esse exemplo, Atenas, Corinto, Esparta. O que aconteceu? Ali nós vamos ter o reino da Macedônia. Então, aquelas cidades, elas perdem um pouco da sua autonomia, embora não totalmente. Por quê? Porque elas passam a participar de algo maior, elas passam a depender, a estarem submetidas à figura de um soberano. Continuidade institucional das cidades. As cidades helenísticas preservaram assembleias e magistraturas. Essas instituições continuaram organizando a vida cívica local. O seu poder, no entanto, era, como se pode esperar, limitado pela autoridade monárquica. A autonomia tornou-se relativa e dependente de negociação política. E aí nós vamos ter essa tensão entre autonomia e dependência. Vocês vão ver que eu gosto de trabalhar com binômios para explicar o período helenístico. As cidades mantinham o discurso simbólico de autonomia, só que, ao mesmo tempo, eles também reconheciam certa dependência do poder real. E essa ambiguidade, ela é uma das principais características do período helenístico. E a polis adaptou-se às novas condições imperiais. Como que funciona essa adaptação da polis ao mundo imperial? A cidade helenística preservou sua relevância social e, sobretudo, simbólica, adaptou suas funções às novas estruturas políticas. O helenismo articulou diferentes formas de organização social e a polis permanece, então, um elemento central da vida coletiva. Na verdade, na cabeça das pessoas, não me refiro tanto à elite, mas ao cidadão comum, nada mudou. Ele tinha a sua vida normal ali em Atenas, ou em Esparta, ou Corinto, são essas cidades, exemplos que estou trazendo. E, claro, tem a questão de impostos, né, taxas, mas nada mudou. A sua rotina continuou sendo a mesma. A polis permaneceu elemento central na vida coletiva. Agora, corte
ou seja, onde mora o rei, e cidade, essas polis, como polos complementares. O mundo helenístico articulou corte monárquica com a cidade. Então, a vida cortesã concentrou funções administrativas centrais, enquanto as cidades reorganizaram-se em contexto colonial ampliado. Essas duas formas estruturaram a sociabilidade helenística. Posso dizer que essas cidades eram vistas como colônias, não como colônias do jeito que nós entenderíamos no século XVI, com as grandes navegações, o Brasil colônia em relação a Portugal. Mas, em certo sentido, viam nessas cidades-estados, na corte, cidades que dependiam das decisões reais e eram do rei, do monarca, e eram submissas a ele. Então, sim, tinha algo, mas não é exatamente uma colônia como nós entendemos no contexto do continente americano ou africano, né? A África, no caso, no século XIX. E aqui gostaria de trazer uma característica. Nós já tínhamos conversado como Alexandre Magno fundou várias Alexandrias. No entanto, a mais famosa é a Alexandria do Egito, que foi depois a capital do reino de Ptolomeu. Ptolomeu I Sóter. Então, esse reino ptolemaico, ele foi fundado no século III a.C., e ele vai ser extinto, ele vai ser anexado por Roma só no ano 30 a.C., quando Augusto derrota a sucessora do trono ptolemaico, que é a Cleópatra, a famosa Cleópatra, Cleópatra VII, e Marco Antônio. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é um exemplo um modelo de cidade helenística, para entendermos que realmente tinha um grande investimento por parte de Alexandre Magno e depois seus sucessores de fundar grandes polos, grandes centros urbanos. Então aqui, fundação de cidades no período helenístico. O período helenístico foi marcado por intensa atividade de fundação urbana. As cidades funcionavam como instrumentos de controle territorial e também, isso é óbvio, né, você funda cidades, então você consegue controlar melhor o seu território, é mais difícil de ser invadido, etc. Elas também desempenhavam funções fiscais e administrativas, e essas fundações contribuíram para a integração imperial. A cidade de Alexandria, Alexandria do Egito, tá, gente? Nós falamos, né, só Alexandria, mas significando Alexandria do Egito. Ela foi fundada em 331 por Alexandre o Grande, Alexandre Magno, e esse planejamento urbano ele é atribuído a Dinócrates de Rhodes, mas não foi algo que ele inventou, tá? É o que nós chamamos aqui de malha ortogonal. Então vejam essas linhas retas. Então, quando você tem uma cidade que é projetada com ruas que se cruzam em ângulos retos, nós temos aqui uma malha ortogonal, tá? Isso daqui eu posso chamar isso de uma estrutura hipodâmica. Não sei se vocês já ouviram esse adjetivo, porque ele remonta ao autor dessa ideia, que é Hipódamo de Mileto. Então, gravem esse nome. Hipódamo de Mileto, século V a.C. Tá? Então, não sei uma cidade no Brasil, né, pode ter mais de uma, mas eu penso assim, o exemplo de Brasília. Né? Para quem já foi para Brasília, nós conseguimos perceber essas, né,
essas ruas em ângulos retos. E aqui, assim, que nós temos de característica em geral, essa, né, Gate of the Sun, canópia, interessante essa via canópia, tá? Por quê? Porque ela tinha aproximadamente, acredita-se, 30 metros de largura. Então, muita coisa, né? Passava por aqui. Ela vai atravessar a cidade de leste a oeste. Aqui nós temos uma certa divisão funcional da cidade. Aqui, régia, né? Que, né, para elite, para nobreza. Veja aqui, ó, Jewish Quarter. Nós temos aqui um bairro judeu, porque Alexandria tinha essa divisão. O bairro dos judeus, o bairro dos gregos, tinha o bairro egípcio também, enfim. Então, ele refletia essa diversidade cultural da cidade. Hoje, se nós formos para a cidade de Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vamos ter essa divisão de bairros. Perceba que só tem chinês aqui. Ah, talvez porque eu estou em Chinatown. E assim, aqui esse bairro, né, cheio de italiano, descendentes, enfim. E, entre outros, né, nos Estados Unidos é muito comum também, você vai num bairro e vê, poxa, só pessoas negras aqui. Então você realmente tem uma divisão forte, né? E aqui eu acho interessante, talvez, a gente ver um por um desses nomes, iniciando aqui pelos Royal Palaces, né, os palácios reais. Então aqui nós tínhamos um conjunto de edifícios. Ele fica aqui nesse bairro que é o Regia, se eu fosse colocar em latim, perto aqui do porto. Então, aqui nós temos os reis da dinastia de Ptolomeu I Sóter, a dinastia ptolomaica. Pode ter, né, palácios, jardins, edifícios administrativos, digamos, o centro político da cidade. Não só da cidade, como de todo o Império Ptolemaico. Depois, número 2, né, o Porto Imperial, aqui, né, principal, veja, o Great Harbor, né, o grande porto, a principal zona portuária da cidade. Então aqui, né, frota real, navios militares, embarcações diplomáticas, tudo isso chegava por aqui. Então, digamos que era como se fosse o porto oficial da dinastia, da nobreza. Número 3, nós temos o Timonium. Timonium é algo muito interessante. Era um pequeno palácio, alguns dizem que era um pequeno retiro associado a nada mais, nada menos que Marco Antônio. Então, segundo fontes antigas, ele construiu esse palácio quando estava em Alexandria, com Cleópatra VII, seu grande amor, e era um local isolado, quando ele buscava viver um pouco afastado da política. Número 4, nós temos o templo de Poseidon. A localização é muito pertinente, porque Poseidon é o deus do mar, o deus dos mares. Então, isso aqui, né, colocar o deus próximo ao mar, simboliza aqui proteção das navegações, culto marítimo, rituais, né, associados, enfim. Número 5, nós temos theater, né, o teatro típico das cidades helenísticas, é um teatro público para apresentações, música, eventos cívicos, etc. Então, isso é algo que depois os romanos trouxeram também para a sua cultura. Número 6, warehouses, ou seja, armazéns. Então, vejam que aqui, né, número 6, nós temos, obviamente, porque eu preciso de armazém. É a capital de um império, é uma grande cidade, e Alexandria era
um centro comercial. Então, você precisa de um lugar para armazenar trigo, vinho, azeite, mercadorias em geral. Depois, um lugar que a gente não sabe onde está ainda, né, ao certo, né, se perdeu com o tempo, né, mas acredita que talvez fosse aqui próximo ao teatro, que é a tumba de Alexandre Magno. Alexandre Magno não morreu em Alexandria, ele foi trazido por Ptolomeu enfim, por tudo aquilo que ele representava. E aí ficava aqui no mausoléu, alguns vão chamar de Sema, outros de Soma. Então, sabe-se que vários governantes visitaram o túmulo, e o mais importante deles, o primeiro imperador romano, Augusto. Como assim o primeiro imperador romano? Júlio César não foi imperador? Exatamente, o Júlio César ele não foi considerado propriamente um imperador, mas sim um ditador que ficou por vários anos no poder. Essa mudança de nome, de imperator, se dá com o seu descendente Augusto, César Augusto. O que mais? Nós temos aqui o número 8, né, shipyard, ou seja, estaleiro. Então aqui nós vamos ter uma área dedicada à construção naval, manutenção de navios, enfim, embarcações, porque Alexandria possuía uma frota imensa de navios. E também, né, era essencial para manter esse poder marítimo de Alexandria. Número 9, talvez, seja o que é mais importante, o que mais ficou para os dias de hoje, é a famosa Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca ficava dentro de um museu, e aqui pessoas do mundo inteiro, estudiosos do mundo inteiro, vinham para visitar a biblioteca, para estudar ou para copiar manuscritos, a realização de manuscritos, enfim. Infelizmente, nós perdemos é uma das muitas coisas da antiguidade que foram perdidas. E depois, número 10, nós temos o Anti-Rhodos, que era uma pequena ilha, não se sabe se era natural ou artificial. Eu acredito que possa ser as duas, como a Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Eram várias ilhas pequenas que foram juntadas, formadas numa só. Claro, né? Obviamente aqui algo muito menor, não tem a estrutura, nem a tecnologia que nós tínhamos no século XX para fazer isso, mas talvez ali tinha um pedaço de terra que, enfim, tentou pode ter sido expandido ou não, mas enfim. A questão é que fazia parte desse complexo aqui do Regia, esse bairro imperial. Parte dessa área hoje está submersa, e a gente sabe disso por causa de arqueólogos, que várias construções, né, vários achados ali, o que nos faz entender que essa ilha ela foi tomada um pouco pelo mar. Então, o que a gente pode concluir desse mapa? Né? Que é uma cidade que ela conseguia, típica cidade helenística, que ela conseguia integrar 3 funções principais. Então, Alexandria era o quê? Uma capital política. Nós temos aqui o rei, os palácios reais, enfim. Era um grande centro comercial, também uma posição estratégica. Nós temos os portos, os armazéns, estaleiros, e, por fim, é uma capital intelectual. Nós temos a biblioteca, ali estava dentro do museu, que, enfim, essa combinação, ela fez a cidade de Alexandria do Egito se tornar, se não a maior, uma das maiores. Eu não estou falando aqui de extensão territorial, né, teria que pesquisar, mas simbolicamente falando, uma das maiores cidades do mundo helenístico. Bem, vamos continuar. A cidade como espaço de negociação cultural. As novas cidades raramente eram enclaves
exclusivamente gregos. Nós vimos o modelo de Alexandria do Egito, nós temos o bairro judaico, o bairro egípcio, o bairro grego, etc. Incorporavam populações locais em sua estrutura social, combinavam elementos gregos e tradições regionais, então nós vamos ter muitos elementos, inclusive na religião, elementos sincréticos, por exemplo, Serapis, a deusa Serapis, é uma deusa sincrética desse período ptolemaico, que ela é uma mistura egípcia com o helenismo. Mas em relação a isso a gente vai falar em blocos posteriores. No bloco quarto eu vou trazer bastante o aspecto religioso. Identidade cívica e cultural helênica. A identidade cívica passou a vincular-se à cultura grega. Então, a noção de civilidade, a noção de cultura, ela vai se identificando aos poucos com a cultura grega. Então, quando nós pensamos em Alexandria do Egito, você pensa, eu estou no Egito, eu estou no continente da África. Eu vou pensar que aqui no Egito, por milhares de anos, nós tivemos os faraós. Será que as pessoas pensavam assim no final do século III, século II a.C.? Então, provavelmente eles se viam muito mais gregos impactados pela cultura grega do que, digamos assim, pela cultura, entre aspas, egípcia faraônica. A cidade deixou de depender apenas da participação política direta. Tornou-se associada à pertença a uma elite cultural helênica, nós vamos ter isso em todas as grandes cidades. A cultura substituiu parcialmente a política como base identitária. É um fenômeno muito interessante esse de que a cultura, cultura grega, ela é tão forte que você vai deixando de lado um pouco a sua cidade, você deixa de se ver como um egípcio, por exemplo. Você começa a tua base identitária como ela mais helenística. E o helenismo começa a ser visto, em certo sentido, como uma espécie de cultura universal. A polis como forma urbana do mundo imperial. A cidade tornou-se elemento central da organização imperial, a relação entre cidade e rei baseava-se em dependência recíproca, e o rei sabia disso, o rei sabia que ele tinha o poder, no entanto, muitas vezes, apenas o exercício da força não resolve. Então tem que ser algo aí negociável. O rei dependia das cidades e as cidades também dependiam do rei. A polis preservou funções culturais e simbólicas essenciais. O modelo urbano helenístico influenciou profundamente o mundo romano. Mais para frente nós vamos, nos blocos posteriores, conversar um pouco sobre Roma, as cidades romanas, a arquitetura romana, as vias, as estradas romanas tão famosas que que existem até hoje. Bem, próximo ponto, quarto ponto dentro desse primeiro bloco. Economia, poder e desigualdade no mundo helenístico. O debate, novamente aqui, vamos ver como era visto, e como nós vamos tentar trazer outro ponto de vista aqui. O debate historiográfico sobre a economia helenística. A economia helenística, entre outras coisas que nós vimos, gerou certos debates entre os historiadores. Então, algumas interpretações enfatizam a integração econômica em larga escala. Então, nós vamos ter uma integração em todo o império. Outras, nos diversos impérios, esse sucessor de Alexandre Magno. Outras destacam a persistência de estruturas econômicas locais tradicionais. Não, na verdade, não foi assim.
mesmo tendo, né, politicamente falando, isso aqui é um reinado só, na verdade não houve uma integração política plena. Então, novamente, a gente vai ficar aqui no meio termo. Nenhuma dessas abordagens é suficiente quando adotada isoladamente. Então, vamos aqui entre integração e diversidade econômica. A economia helenística não constitui, né, no presente, a economia helenística não constitui sistema unificado moderno. Não é como nós temos no dia de hoje, nos diferentes países, ou até mesmo como nós temos na Europa, os países da União Europeia, com uma moeda comum. Também não pode ser reduzida a economias regionais totalmente isoladas. Caracteriza-se pela articulação entre integração e diversidade regional. É importante lembrar que século XX, século XXI, tudo acontece de uma forma muito rápida. Nós estamos falando aqui de uma época em que o meio de transporte mais rápido era o cavalo. E se você fosse carregar muita coisa, era uma carroça. Enfim, então as coisas eram muito mais lentas do que são agora. Essa complexidade reflete as condições políticas e culturais do período. As conquistas de Alexandre e a expansão econômica. As conquistas criaram novas redes de circulação econômica, houve ampliação do uso de moeda em larga escala, em vez da troca de um produto por outro, intensificou-se o comércio interregional. A mobilidade das elites contribuiu para a integração econômica. Então, por quê? Porque hoje em dia, quando nós falamos em elites, nós podemos tender a pensar em exclusivamente elite econômica. Só que quando nós falamos em elite na antiguidade, muitas vezes é uma elite só, ou seja, é uma elite político-econômica ou uma elite econômico-política. Porque eram pessoas que cuidavam da parte administrativa do império, ou seja, da parte política, mas também possuíam um grande poder aquisitivo, a nobreza. Hoje é muito comum ter esse fenômeno, que você pode ter muito dinheiro, mas pouca influência política. Claro que se você realmente tem muito, mas muito dinheiro, se você é um bilionário, obviamente você vai ter muita influência política, né? Mas, digamos, hoje você pode ser um milionário, você pode ter ali seus 200 milhões, não sei. E você pode ter força política nenhuma, nem para se eleger ou conseguir eleger um vereador da sua cidade. Depende do tamanho da cidade, né? Tem as cidades são tão pequenas, né? Que às vezes é possível sim. Continuidade e transformação econômica. As mudanças econômicas não eliminaram estruturas anteriores, os soberanos buscaram reorganizar a economia sem uma ruptura completa. Novas condições produziram transformações significativas. Essas mudanças foram particularmente visíveis nas cidades. Por quê? A vida rural para o homem do campo não mudou. Ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo, que ele aprendeu do pai dele, que aprendeu do seu avô, do seu bisavô, e assim sucessivamente. Agora, na cidade, as coisas estavam mudando. As elites estavam mudando, embora houvesse também essa tendência de respeitar. Alexandre Magno respeitava a elite ali, e de certa maneira essa elite passava a inculturar-se, a vestir-se, a comportar-se, a introspectar elementos helenísticos. Bem, a formação de novas elites econômicas. Desenvolveu-se uma burguesia mercantil. Então, o que acontece? Né? Eu tenho essa nobreza, essa elite que vai ali para governar essa cidade que foi recentemente fundada, pessoas de confiança do imperador, muitas do rei, muitas vezes parentes ou tendo alguma relação consanguínea. Só que, além disso,
com a expansão da moeda, nós vamos ter o quê? O que, né, é um termo anacrônico, mas nós vamos ter também uma burguesia mercantil grega, de origem grega, ou seja, comerciantes que se aproveitam dessa situação. Mesma moeda, territórios gregos, ou seja, não são inimigos, menos, né, perigo, então eles se aventuram em estender aí ampliar os seus negócios. A introdução da moeda intensificou as trocas econômicas, o mundo helenístico passou a apresentar maior estratificação social. Então, pouco a pouco, no mundo helenístico, é possível ver os diferentes estratos sociais. Economia e poder político nas monarquias. A economia helenística estava profundamente ligada ao poder político, que a gente estava falando agora. Os reis controlavam vastos recursos fiscais, e esses recursos provinham de tributos, impostos e rendas reais. A economia sustentava exércitos e administrações complexas. Aqui eu enfatizo a parte do exército. É caro, é caríssimo manter um exército. E foi caro para Alexandre Magno, foi caro para os seus sucessores e foi caro, sobretudo, para Roma, que expandiu muito mais o seu império. Já no final da República e depois propriamente como império. Fiscalidade como instrumento de dominação. A arrecadação fiscal funcionava como mecanismo político, permitia a integração de diferentes territórios, criava relações de dependência entre rei e elites locais. Então, as elites vão fazer esse fisco para passar ao rei, e a economia tornava-se instrumento, mas as próprias elites locais também precisavam, viviam disso. A economia tornava-se instrumento de controle político. Então, até hoje, né, você vai pagar, por exemplo, imposto de renda. Então, será que o fisco está realmente interessado em saber de onde eu recebi, qual é a origem do meu dinheiro, ou simplesmente que eu pago, que eu declare isso e que eu pague o imposto correspondente? Papel econômico das cidades. As cidades atuavam como intermediárias econômicas, concentravam a arrecadação fiscal e redistribuição, funcionavam como centros comerciais e financeiros, e essa posição favorecia as elites urbanas. Mais para frente nós vamos falar sobre essa contraposição entre a urbe, a cidade, e o campo. Como nesses processos helenísticos, depois durante o Império Romano, houve uma tendência a se privilegiar as elites urbanas. Desigualdade social e concentração de riqueza. As elites urbanas controlavam terras e crédito. Esse controle ampliava as desigualdades sociais. Populações rurais permaneciam economicamente vulneráveis, porque muitas vezes nem a própria terra era dessas populações, eram terras arrendadas, e isso se intensificou tanto que nós vamos ter, ao longo da Idade Média, o feudalismo. Enfim, mas a gente não vai chegar lá porque o nosso foco, né, no máximo aqui nós vamos até o século II, né, na parte religiosa, até o século III, um pouquinho depois de Cristo. Trabalhadores urbanos enfrentavam instabilidade frequente também. Escravidão na economia helenística. Como funcionava, né, como eu encaixo a escravidão durante o período helenístico e o que isso impactava na economia. A escravidão era um elemento estrutural, era o elemento central do sistema econômico da época, e as guerras, elas aumentaram essa disponibilidade de mão de obra escrava, né? Porque como que eu posso virar um escravo? Por dívidas, sobretudo no Império Romano, mas também perdendo uma guerra. Você, né, foi conquistado, né, enfim, era de um povo, foi conquistado por outro povo, e você vira escravo. Tá? Os escravos atuavam na agricultura e nas cidades,
Se você fosse grego, você poderia ser um professor, né? Os gregos eram muito usados como professores. A escravidão reforçava essas hierarquias sociais rígidas. Depois, novamente, o tema da beneficência, ou seja, essa distribuição da tua própria riqueza a título pessoal. E como isso servia para a legitimação política. Reis e elites financiavam obras públicas e distribuição de recursos. No Brasil, isso é algo relativamente raro, eu diria. E quando você sabe ali que é para abater o fisco, né? Mas, por exemplo, quando que um bilionário doou, né, se vocês tiverem algum exemplo aqui, eu aceito, né, doou aí alguns milhões de reais para a UERJ. Nós não vemos isso, né, mas, ou tentou, né, de certa maneira, realizar essa doação para algum projeto em específico. Mas nós vemos isso em grandes universidades americanas, então, Harvard, Stanford, etc. Nós vemos isso, né, dando bolsas de estudo para os alunos, enfim. Claro que tem uma diferença que a UERJ é uma universidade pública. As universidades que eu citei, elas não são propriamente públicas, ou seja, financiadas 100% com dinheiro estatal. Essas práticas reforçavam sua legitimidade política, a beneficência criava títulos de dependência social. Não se tratava de altruísmo, mas de estratégia de poder. Então, essa beneficência, ela tem um nome, isso vai ser intensificado pelos romanos, nós vamos ter isso durante o cristianismo, vai estar muito presente no século IV depois de Cristo, essas viúvas da nobreza que doavam seus bens aos pobres, e nós vamos chamar isso de evergetismo. Então, o evergetismo é essa economia política do poder. O evergetismo consistia na doação pública de benefícios pelas elites. Funcionava como mecanismo de redistribuição controlada, garantia prestígio político aos benfeitores. Então, não bastava ser rico, você tinha que mostrar que você era rico. E uma das melhores formas de demonstrar sua riqueza é doando-a, construindo obras públicas. Esse modelo foi posteriormente incorporado pelo Império Romano, como havíamos falado. Bem, quinto ponto. Roma e o Mediterrâneo. Continuidade e ruptura entre helenismo e domínio romano. Então, novamente aqui nós vamos ficar nesse meio termo. Quando Roma chegou, basicamente houve uma ruptura completa com o helenismo. Não, não foi bem assim. Houve continuidade em certos aspectos e ruptura em outros. A expansão romana e o problema, né, da ruptura historiográfica. Sempre inicia os pontos com isso. Então, ela, né, foi muitas vezes interpretada como uma ruptura decisiva com o helenismo. Essa leitura enfatiza a superioridade administrativa e militar romana. Roma teria substituído essas monarquias helenísticas por um novo sistema político. Eu vou mostrar agora no mapa para vocês mais ou menos os diversos anos, décadas, séculos, em que isso aconteceu nas diversas monarquias, para a gente entender um pouco a expansão romana, tá? E onde Jerusalém se encaixa, onde a Judeia, até mesmo esse termo Judeia, a partir da perspectiva romana, tá? Se encaixa nisso. Então, essa interpretação obscurece continuidades estruturais fundamentais. Então, vamos ao mapa, pessoal. Aqui nós temos um mapa da expansão da República Romana, que ele vai mais ou menos de 260 até 30 antes de Cristo, né? BCE no inglês é Before Common Era, né? Antes da Era Comum. Nós temos, né? Quando nós datamos algo, no português eu posso falar antes de Cristo, depois de Cristo, ou eu posso falar antes da Era Comum e Era Comum. Bem, então, aqui vocês já têm uma lista com os anos, eu vou tentar dar um resumo dessas informações, mas basicamente o que esse mapa quer mostrar é como Roma foi
de uma cidadezinha perdidinha aqui numa região, aqui no Lácio, na Península Itálica, para essa potência. E depois ela ampliou mais ainda o seu território ao se tornar, né, um império. Então, né, nós temos as diversas cores, com a cronologia, os anos, vai trazendo aqui os principais conflitos militares, essa progressiva incorporação dos reinos helenísticos. Então, bem, vamos lá, né? Aqui nós temos uma data aproximada de anexação também. Então, se nós fôssemos dividir por fases, qual é a primeira fase de conquista de Roma? Claramente é o quê? Veja que foi algo, né, tem um programa aqui de expansão. Foi a conquista da Península Itálica. Então, antes propriamente de se expandir pelo Mediterrâneo, Roma buscou, né, controlar a Itália, a Península Itálica. E logo depois, ela foi, né, tentou destruir seu grande inimigo, que é Cartago. Então, foi, né, nós temos aí duas guerras púnicas, depois vai ter uma terceira guerra púnica, mas as duas, né, primeiras são as mais importantes, que foram travadas aí de 264 até 146 a.C. Então, aqui nós vamos ter, vejam, conquistas da Sicília, aqui da Espanha, né, que é a Espanha hoje, e do norte da África. Cartago estava aqui. Então, na Segunda Guerra Púnica nós vamos ter, né, o Aníbal, né, corajoso, né, que invade a Itália, enfim, mas em 146 a Cartago é destruída e Roma se torna, a partir aí do século II a.C., uma potência dominante do Mediterrâneo ocidental, essa região aqui. Então, depois, a primeira fase, conquista a Península Itálica. A segunda fase, destrói Cartago. O que Roma quer agora? Ela pensa, poxa, já tem o Mediterrâneo Oriental, o ocidental. Vamos agora atrás, né, de ampliar o nosso território. Vamos tentar aqui o Mediterrâneo Oriental. E aqui o principal adversário vai ser o reino da Macedônia. Roma derrota Filipe V da Macedônia, depois o seu filho Perseu da Macedônia. Nós temos aqui a Batalha de Pydna, né? Então até 168 a.C., a monarquia macedônia é abolida. Ou seja, a Macedônia se torna uma província romana. E logo após eles continuam avançando para a Ásia Menor. Então aqui nós vamos ter, digamos assim, uma quarta fase que é a anexação da Ásia Menor. Então nós temos aqui, né, uma província da Ásia. E algo muito interessante, tá, em relação ao rei de Pérgamo, deixa eu ver se aqui, ó, 129 a.C., né, o reino de Pérgamo é incorporado como uma província da Ásia. O que ocorreu aqui, na verdade? Houve luta, houve guerra? Não, basicamente é o rei Átalo III. Ele colocou em seu testamento que, ao morrer, né, o seu reino fosse doado, fosse incorporado por Roma, isso em 129 a.C. Ele fez isso porque era uma pessoa muito boa, tal, né? Não, porque para proteger o seu povo, ele sabia do poderio militar romano, então, olha, deixa eles conquistarem aqui para evitar, né, caos. Foi algo, né, negociado. Depois nós temos aqui né, mais expansão para o Mediterrâneo Oriental. Roma vai incorporar Síria, Cilícia, que nos interessa a Judéia, nessas partes do Levante. Lembrando que essa região aqui que nós chamamos de Levante é porque quando você estava no mar Mediterrâneo e você olhava para o Oriente, ou seja, para essa região, você via o sol se levantar, né? Via o sol levantar-se ali. Então era a região do Levante. Depois nós vamos ter também com Júlio César a conquista da Gália, mais ou menos 58, 51 a.C., essa região
roxa do mapa, e a última grande anexação foi aqui, ó, o Egito, 30 a.C., ele, né, Cleópatra VII e Marco Antônio, eles são derrotados por Augusto, e aí nós temos o fim dessa expansão republicana. Por quê? Porque depois nós vamos ter o Império Romano com Augusto. E aí sim, né, nós temos, ao final de todo esse processo, Roma praticamente controlava todo o Mediterrâneo, por isso eles vão chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, nosso mar. Então, aqui nós temos, né, novamente, para os versos, né, aquele verso de Horácio, que Roma conquista politicamente o mundo helenístico, entre outros reinos, mas acaba sendo transformada culturalmente por ele. Graecia capta, ferum victoriam cepit. Lembrem-se desse verso. Graecia capta, ferum victoriam cepit. Bem, então, eu tinha, né, fiquei de falar para vocês um pouco sobre Jerusalém, tá? E o que aconteceu com Jerusalém, como que nós, né, bem, primeiramente, não é que fosse uma cidade importante no contexto da República Romana e depois do início do Império, mas acabou sendo, né, hoje muito importante pela questão religiosa e todo o impacto que terá né, nos séculos seguintes. Então, um evento-chave aqui é o ano de 63 a.C., com Pompeu, tá, que ele cerca Jerusalém. A cidade se torna um reino cliente de Roma. No ano, ou seja, Roma, ela fica de olho ali no rei que está cuidando da nação e quer a paz, mas também quer os impostos. Então, nós vamos ter no ano 37 a.C. a ascensão de Herodes. Então, ali Jerusalém vai ser a capital do reino herodiano e vai ter essa relação, digamos, de vassalagem com Roma. Depois, né, tem aí os seus descendentes, e isso vai até o ano 6 depois de Cristo, com a deposição de Arquelau, e aí sim, nós vamos ter a anexação formal do que vai se chamar na província da Judéia. Então, a província da Judéia, ela torna-se uma província romana no ano 6 depois de Cristo. Então, durante a infância, juventude, vida adulta de Jesus Cristo, tudo isso se passou nessa província romana da Judéia. Aí, né, claro, Cristo morreu na década de 30, vamos colocar aqui 33 depois de Cristo, e o que ocorre? No ano 70 depois de Cristo, nós vamos ter a destruição de Jerusalém por parte do imperador Tito, né? A cidade foi ocupada militarmente, foi completamente destruída, e foi assim até o imperador Adriano, no ano de 135 depois de Cristo. Ele até dá um novo nome para Jerusalém, vai chamar de Aelia Capitolina. Então, ele refunda a cidade como uma colônia romana. Bem, mas isso aqui foi só um excursus, né, um parênteses aí sobre Jerusalém, a Judéia, enfim. Vamos continuar aqui com o nosso tema. Roma e a herança do mundo helenístico. Roma expandiu-se no espaço, vou tentar ir com uma certa agilidade, já estruturada pelo helenismo. O Mediterrâneo Oriental possuía alto grau de integração política, então isso aqui foi muito positivo para Roma. Todo o trabalho difícil já tinha sido realizado por Alexandre Magno e seus sucessores. Cidades e reinos compartilhavam práticas administrativas comuns. A presença romana se sobrepôs a essas estruturas existentes. O mundo helenístico possuía redes políticas consolidadas, cidades e elites utilizavam linguagens comuns de poder, práticas honoríficas
reforçavam, né, de honra, reforçavam essas relações políticas. Essas estruturas facilitaram a expansão romana. Roma adotou estratégia pragmática de dominação. E os romanos, eles são conhecidos também por serem muito pragmáticos, práticos. Preservou reinos clientes em diversas regiões. Ele tentou que Jerusalém fosse um reino cliente, mas não funcionou, por isso depois foi anexado, transformado em província. Manteve instituições políticas locais, cooperou com elites urbanas existentes. Roma priorizou a hegemonia política antes da anexação territorial. Novamente, o exemplo que eu tinha dado para vocês. A influência precedeu o controle administrativo direto, essa estratégia reduziu custos de dominação. Também minimizou resistências locais. Instituições cívicas foram preservadas sob domínio romano, assembleias e magistraturas continuaram funcionando normalmente nessas cidades ou ex-reinos antes de se tornarem províncias romanas ou transformarem-se em reinos clientes. Essas instituições tornaram-se subordinadas ao poder imperial. A continuidade facilitou estabilidade política. O discurso de autonomia cívica permaneceu ativo, a soberania real foi progressivamente transferida para Roma, pouco a pouco. As formas cívicas facilitaram a mediação política. Essas instituições conectaram comunidades ao poder imperial. A cultura grega manteve posição dominante no Mediterrâneo Oriental. O grego continuou como língua administrativa principal nessas regiões, sobretudo no Oriente, que eram antes reinos helenísticos. A formação helênica permaneceu central para as elites, inclusive as elites da Península Itálica. Então, nós sabemos que grandes intelectuais, Cícero, por exemplo, entre outros, parte de sua vida, da sua juventude, eles foram para a Grécia estudar oratória, literatura, a própria língua grega, enfim. A cultura grega estruturou a vida intelectual regional. Então, olha que interessante, gente. Imagina, né, vamos imaginar aqui, que o Brasil dominasse o Peru. Não sei, bem a cabeça. O Brasil dominasse a Argentina. Enfim, o Brasil dominou o Paraguai. Né? Vamos lá, o Brasil dominou o Paraguai. Então, os filhos, né, do presidente, dos ministros do nosso país, eles são enviados para o Paraguai. Por quê? Porque a cultura paraguaia, a língua falada, a visão de mundo é uma coisa assim que não se explica. Ou, deixa eu pegar, né, um exemplo oposto. Digamos que os Estados Unidos dominem o Brasil, né? Tem muito brasileiro, nossa, tomara que nós nos transformemos um estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dominaram o Brasil. E aí, as elites americanas, elas vêm ao Brasil para aprender português, a cultura portuguesa, a literatura brasileira, a cultura brasileira, né? Literatura brasileira, enfim. Era basicamente isso que acontecia, tá? Quando a gente estuda assim, não é algo chocante, interessante, mas quando nós pensamos, né, com países reais, cenas reais, a gente vê, poxa, realmente a Grécia, a Hélade, a cultura helenística era algo extremamente admirável, não só pelos romanos, mas pelos diversos povos que tão facilmente se inculturaram. Claro, como nós vimos antes, não é que fosse, né, ao mesmo tempo que eles recebiam essa cultura grega, eles passavam algo de sua própria cultura para a Grécia. A paideia como instrumento de poder romano. Governantes romanos utilizaram a paideia como recurso político, essa educação grega. A cultura grega funcionou como linguagem de legitimação. Essa estratégia facilitou a aceitação do domínio romano. O helenismo tornou-se instrumento do poder imperial. Roma governou sem impor uniformização cultural
completa, utilizou repertórios culturais já existentes. O helenismo facilitou a construção de um consenso político, a dominação articulou poder e continuidade cultural. A soberania final passou, obviamente, a residir em Roma, decisões fundamentais escaparam dessas instâncias locais, a fiscalidade tornou-se mais sistemática, os romanos eram muito bons, né, em cobrar o fisco. A repressão militar reforçou a autoridade imperial. Roma não foi antítese, mas, né, para concluir esse capítulo, mas herdeira do helenismo. O Império Romano estruturou-se sobre bases helenísticas, adaptou essas bases a uma lógica imperial centralizada. Essa herança permitiu integrar vastos territórios diversos. Bem, vamos agora para o último ponto desse primeiro bloco, e depois a gente vai para a conclusão do bloco. Estou aqui falando, né, de uma forma acelerada, porque realmente pretendo terminar este bloco hoje, nós vamos terminá-lo hoje, e claro, depois, como eu envio a gravação para vocês, vocês podem assistir isso com mais calma, até de forma mais lenta, enfim, sobretudo algum ponto que tenha mais chamado a atenção de vocês para futuramente fazer o trabalho final da disciplina. Da crise da República ao poder imperial, então, conflitos, instituições e reconfiguração política. A crise da República Romana é um dos temas muito tratados na historiografia antiga. Ela, se vocês não escutaram, vão escutar alguma vez, que às vezes, né, é considerado uma decadência moral, uma decadência institucional. Por isso, Roma passou de república ao império. Né? E, de fato, Roma iniciou como uma monarquia. Então, nós temos aí de século VIII a.C. até o século VI a.C., e depois torna-se uma república até o século I a.C. Essa leitura enfatiza a ambição pessoal, corrupção das elites, e ela personaliza excessivamente um processo estrutural mais amplo. Então, nós vamos tentar entender aqui, realmente é pela ambição das pessoas, ou Roma se tornou um império quase por causa de uma necessidade, foi um desenvolver-se, né, natural. Não que o império fosse mais desenvolvido do que a república, mas a expansão territorial, talvez, pedia um império. É isso que a gente vai tratar nesse ponto. A partir do século II a.C., Roma controla vastos territórios, como vimos na imagem anterior. O Império Romano abrange populações culturalmente diversas, essa expansão gera novos desafios administrativos. Roma passa a governar um espaço mediterrâneo imenso e complexo. As instituições republicanas, e esse é o meu ponto que eu gostaria de trazer para vocês, foram concebidas para uma cidade-estado. Então nós temos a cidade de Roma com sua república, e depois ela cresce, ela toma a Península Itálica, ela pega o norte da África, ela vai para a Grécia, depois ela vai para a Ásia Menor, vai, né, se estendendo, depois pega a Gália, enfim, quando você vê, você tem um território gigantesco ao longo, né, em volta do Mediterrâneo. Bem, magistraturas anuais limitavam a continuidade administrativa. Durante o período republicano romano, cada ano, 2 cônsules eram eleitos. Então, imagina, se no Brasil, se numa democracia como o Brasil, às vezes o pessoal reclama, nossa, tem um presidente a cada 4 anos com um projeto diferente, depois, então, em Roma, era todos os anos. E eram 2, um para cuidar do outro, para evitar exatamente que houvesse aí né, a figura de um dictator, né, um ditador. A colegialidade restringia a centralização do poder. O Senado enfrentava dificuldades para governar o império. Ou seja, o sistema estava bastante antiquado.
A expansão territorial criou tensões institucionais crescentes, as estruturas republicanas não acompanharam essa transformação, surgiu um desequilíbrio entre poder e administração. Esse descompasso contribuiu para a crise política. A expansão territorial aumentou a concentração de riqueza, grandes proprietários acumularam terras extensas, camponeses foram deslocados, foram retirados de suas propriedades, cresceu a população urbana empobrecida. Lembrando que Roma foi a primeira cidade no mundo a alcançar 1 milhão de habitantes, e isso ocorreu aproximadamente no século I antes ou depois de Cristo. 1 milhão e 600 mil habitantes. Loucura, né, gente? Muita gente para aquele tempo. Então, quando vocês pensam na população, vocês têm que pensar, tem que ter água para todo mundo, por exemplo. Alimentos para todo mundo. Tentativas de reforma agrária revelaram tensões estruturais, as instituições republicanas não absorveram essas mudanças, o conflito político tornou-se mais intenso. A crise revelou fragilidade institucional. Generais, e aqui nós vamos ter a figura de Júlio César, passaram a depender diretamente de seus exércitos. As tropas tornaram-se leais a líderes pessoais e não mais propriamente a uma república romana etérea. Era a figura do general. A autoridade institucional, né, por consequência, foi enfraquecida, o poder militar assumiu papel político central. Ou seja, quem tem agora em Roma o poder militar vai ter também o poder político. Algo parecido com as dinastias helenísticas. Só que algo novo para Roma. Por quê? Todo ano, eleições de cônsules, alguém vai ter que mudar isso. Quem vai mudar isso? Alguém com poder militar forte e também com poder político. A militarização enfraqueceu o sistema republicano, a autoridade tradicional foi progressivamente esvaziada e o Império Romano é exatamente isso. É importante lembrar, pessoal, que essa passagem de república para império não muda o sistema, como posso dizer, em sua nomenclatura. Então, ele é esvaziado. Então, nós continuamos, né, mesmo com os imperadores, nós vamos ter a figura dos cônsules, que são eleitos, mas eles já não têm o poder de antes. A autoridade tradicional foi progressivamente esvaziada, o poder deslocou-se para lideranças individuais, esses líderes carismáticos, como é o caso de Júlio César, o sistema institucional tornou-se instável. O século I a.C. foi marcado por guerras civis recorrentes, os mecanismos de mediação política falharam, a violência interna tornou-se estrutural. A estabilidade tornou-se prioridade política. Então, é a paz, estabilidade. Quem vai trazer isso? Augusto. Então, nós vamos falar depois sobre essa Pax Augustana em blocos, né, seguintes. Então, vai surgir o Principado. O Principado emerge como uma solução para essa crise política, ou figura do príncipe, do imperator, imperador. Não aboliu formalmente as instituições republicanas, então isso é importante, não há uma abolição formal, mas ele reorganizou o poder sob nova lógica centralizada. A autoridade concentrou-se em uma única figura. O novo regime preservou formas republicanas tradicionais. Essa continuidade facilitou sua aceitação política, ou seja, se ele tinha o apoio do povo, ele vai ter agora também o apoio das elites. O poder imperial prometia restaurar a ordem, a legitimidade baseava-se na estabilidade política. O modelo imperial incorporou elementos helenísticos, incluiu centralização e sacralização do poder, adaptou práticas de beneficência política. O principado representa reorganização, não ruptura histórica. Então, nós vamos continuar no bloco segundo tratando um pouco dessa parte do imperador, e agora vamos às considerações finais. Eu vou tentar resumir tudo que nós vimos nesse bloco número 1 ao longo dessas 3 aulas. Então, vamos lá. Primeiro, o helenismo
não pode ser reduzido, quais são as conclusões que nós temos que tirar desse bloco? Que o helenismo não pode ser reduzido à simples difusão da cultura grega. Depois, também não constitui período de transição sem autonomia histórica, representa um espaço de transformações estruturais profundas. Redefiniu categorias fundamentais da experiência mediterrânea antiga, reconfigurou estruturas políticas e sociais, transformou concepções de poder e organização política, produziu mudanças duradouras nas formas culturais e seus efeitos prolongaram-se até o início do Império Romano, que é onde nós terminamos esse primeiro bloco. A helenização deve ser compreendida como negociação assimétrica. Alguns termos aqui são importantes, e um termo importante desse bloco primeiro é essa negociação assimétrica. Então, a negociação, sim, há, só que é uma negociação assimétrica. Então, eu gosto muito de matemática, então vamos considerar assim, vamos colocar que Grécia chega, com Alexandre Magno, e 70%, 80%, 90%, tem que ser mais de 50%, vai ser passado para esses povos conquistados, e eles vão receber desses povos conquistados 5, 10, 20, o que for, mas que seja menos que 50%, para ser o quê? Uma negociação assimétrica. É muito difícil colocar em números algo desse tipo, obviamente, e nós temos aí diversos reinos, e isso se deu de diversas formas a depender da região. No Egito foi de uma forma, na Ásia Menor foi de outra forma, na região do Levante foi de outra forma, e assim sucessivamente. A cultura grega funcionou como linguagem de poder, sua difusão dependeu da mediação das elites locais, o processo produziu pluralidade cultural estruturada, o helenismo não produziu uma homogeneidade cultural completa, identidades híbridas emergiram em diferentes regiões, as tradições locais não foram completamente dissolvidas, o helenismo constituiu campo de diversidade integrada. Então, realmente, nós temos aí uma diversidade, só que há também uma integração. Então, nós temos diversidade integrada. Outro termo aí para que vocês pensem sobre ele. Negociação assimétrica e diversidade integrada. A realeza helenística articulou diferentes fontes de legitimação, baseou-se na vitória militar e na autoridade política, utilizou beneficência e cultura como instrumentos políticos, ofereceu solução para governar territórios extensos. A perda de soberania não implicou no desaparecimento das cidades, elas continuaram organizando a vida social, mantiveram funções culturais e políticas essenciais, tornaram-se mediadoras entre populações e poder imperial. Não sei se vocês estão escutando, mas é a minha filha chorando aí, tá? A economia helenística esteve ligada às estruturas de poder. A monetização ampliou as redes econômicas, a criação de moeda, expansão da moeda, não é a criação propriamente como se não existisse antes, mas é, sobretudo, essa uniformização e expansão. A fiscalidade fortaleceu monarquias e elites urbanas. As desigualdades sociais tornaram-se mais profundas. A beneficência funcionou como instrumento político, criou relações de dependência entre governantes e comunidades, reforçou a ordem social existente. Depois, quando tratarmos de Roma, nós vamos falar muito sobre as ordens, o extrato social, e como Roma fazia para reforçar essas diferenças. A redistribuição legitimou estruturas de poder. O domínio romano não representou ruptura absoluta. Roma utilizou estruturas herdadas do helenismo, adaptou essas estruturas a uma lógica imperial própria. O helenismo permaneceu base do mundo romano. A crise republicana, ao final do século I a.C., revelou limites institucionais, porque as instituições não correspondiam à escala que o Império
né, tinha alcançado essa escala imperial, o Principado vai reorganizar o sistema político e combinar continuidade institucional e centralização do poder. Então, muitas coisas da instituição romana foram esvaziadas e o poder de fato estava centralizado na figura do imperador. O helenismo ultrapassa seus limites cronológicos tradicionais, influenciou profundamente o Império Romano, moldou estruturas culturais e políticas duradouras, preparou transformações religiosas posteriores. Tudo isso que a gente está vendo são bases para entendermos a questão religiosa ao longo do Mediterrâneo antigo. E bem, o helenismo, né, para terminarmos esse primeiro bloco, deve ser entendido como um processo de transformação histórica, não constitui simples intervalo entre períodos históricos, né, a Grécia clássica, a Roma clássica, representa uma etapa fundamental da história mediterrânea e sua herança contribuiu para a formação do mundo ocidental, inclusive o mundo em que vivemos hoje. Bem, pessoal, é isso por hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Já são aqui 9h30 da noite, né, uma sexta-feira. Então, se não, né, houver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, já dou a aula por encerrada e nos vemos na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 20h. Muito obrigado, uma boa sexta, um bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Obrigado, professor. Até a próxima. Bom final de semana e parabéns aí pelo novo rebento. Deus abençoe o Antônio. Amém. Muito obrigado, Elcio. De nada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.